mais gosta da leitura. Ela não termina quando a gente fecha o livro. Ela continua nas perguntas que ficam. Então, esse vídeo não é uma tentativa de explicar essa obra. É só uma conversa sobre as ideias que ela despertou em mim. Nunca tinha lido nenhuma obra de José Saramago, né? A primeira obra que resolvi ler foi Ensaio sobre a Cegueira, né? Indicado por alguns amigos. As pessoas falavam muito e eu dei uma voz e uma chance, né, para ele, né? Bom, Ensaio sobre a Cegueira, até então eu pensei que era só um livro que tratava de cegueira normal, pessoas conseguem e blá blá blá, né? E aí ter o desenrolar da história, mas não. José Saramago, ele traz algo muito mais profundo, muito mais pesado mesmo, né, sobre a cegueira, sobre as pessoas, como elas são de fato, né, quando ninguém está vendo. O livro ele inicia de um homem que está no trânsito, um motorista está no trânsito e parado no sinal, o sinal está vermelho, ele está lá parado e subitamente ele fica cego, né? E nesse ato de ele ficar cego, ele não consegue ver que o sinal ficou verde. E aí começa todo o enredo aí da história, né? As pessoas estão em volta tentando passar com os carros, mas não passam porque o dele não está impedindo. E ela sai até ele tentando entender o que está acontecendo. E aí descobre que ele está cego. No desenrolar da história aparece um bom samaritano. Um bom samaritano que oferece ajuda. E aí no meu caso, eu pensei, ele está oferecendo ajuda ou ele enxergou aí uma oportunidade na fragilidade de uma pessoa que ficou cega? Essa sou eu, né? Mas você já pode ficar pensando, bom, a história começa assim, José Saramago já está trazendo alguma coisa aí que ele quer nos mostrar. Nas primeiras linhas do livro, José Saramago, ele quer trazer aí à tona alguma coisa sobre nós, sobre nós seres humanos. E é muito interessante porque o homem que fica cego, ele era uma pessoa, vamos dizer, que tinha autonomia até então. Ele podia ir e vir sem precisar de ajuda. De repente ele fica cego, de repente ele está precisando, está dependendo de alguém. E aí nesse desenrolar que o bom samaritano oferece ajuda, você pode aí se questionar, é de fato um bom samaritano ou é alguém que enxergou uma fragilidade, uma oportunidade na fragilidade dessa pessoa, né? Você pode ficar pensando assim já. E eu fiquei assim, já fiquei com o pé atrás quando apareceu isso. Não precisa ajudar uma pessoa que nem conhece, achei estranho. Enfim, o primeiro cego, o motorista, ele aceita a ajuda desse bom samaritano. Deixa ele levá-lo até a sua casa. Chegando na sua casa, o bom samaritano, se eu não me engano, ele se oferece para entrar, para ficar lá com ele até a sua esposa chegar, né? A esposa do motorista. E o motorista disse, não, tá tudo bem. Meio que expulsa lá ele para não ficar lá, né? Boa escolha, talvez, não sei. E o bom samaritano vai embora e a esposa chega. Quando a esposa chega, explica toda a situação que aconteceu, ela vai levá-lo ao hospital. Quando vai levá-lo, vai atrás do automóvel, vai atrás do carro, né? Para levá-lo. E aí descobre que o carro não está lá, ou seja, que o bom samaritano, na verdade, não era um bom samaritano. E aí, né, foi roubado, no caso. Ficou sem o carro. E aí aqui já, nessas primeiras linhas, né, ou seja, nem tá tão pesado ainda do livro, mas é engraçado, não é engraçado, é interessante como o José Saramago, ele consegue já fazer alguns levantamentos sobre algumas ideias sobre o que o ser humano é capaz de fazer quando não está vendo. Quando ninguém está vendo, né, na verdade. Mas aí também fica algum questionamento. Será se o bom samaritano, de fato, ele não estava tentando ser bom? Porque ele era, de fato, um ladrão, mas era um ladrão que estava querendo mudar. E aí viu uma oportunidade de fazer a coisa certa. Porém, nesse meio período aí que viu a oportunidade de fazer uma coisa certa, viu também a oportunidade de fazer mais um erro, né? De errar mais uma vez. E, afinal, o homem estava cego, não tinha como falar quem era ele, né? Então, mostrando aí mais uma vez o ser humano
que estava precisando só de uma oportunidade para voltar a fazer o erro. Ou não. Ou ele de fato estava querendo fazer a coisa certa, ainda tentou ficar na casa do homem, do motorista, esperando a esposa, porque a esposa, quando a esposa chegasse, ela o veria e aí reconheceria ele, né? Então ele não ia fazer nenhuma besteira. Ou na verdade ele só queria estar entrando na casa dele para fazer um assalto total lá, um roubo total, furtar tudo e se mandar depois, né? Enfim, tem várias perguntas aí que a gente nunca vai saber a resposta, mas a gente pode refletir, né, sobre nós seres humanos, do que nós somos capazes de fazer. E esse foi o primeiro cego e já aconteceu tudo isso. É sobre isso. Depois que o motorista que ficou cego e a sua esposa leva ele no oftalmologista, né, no hospital, no médico, para ver o que de fato aconteceu, as cegueiras elas dão continuidade como um efeito dominó. Todo mundo vai ficando cego, né? Chega nas autoridades, as autoridades realmente levam para o manicômio com o intuito não de ajudar, não de procurar a cura, talvez ali só com o intuito de não tornar um caos aquilo, né? Separar as pessoas que estão cegas das que não estão cegas. Até então as autoridades não sabiam que todo mundo iria ficar cegas, né? Então a boa parte do livro, né, o ensaio sobre a cegueira, vai se passar dentro desse local que é o manicômio, ok? E todos que estão dentro do manicômio estão cegos, exceto uma pessoa. Não vou falar quem, para não dar tanto spoiler, mas é dentro do manicômio que vai acontecer praticamente boa parte do livro. Muitas coisas vão ser reveladas ali, né? Do tipo, quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando não existe mais uma estrutura social, quando não existe mais uma estrutura política, uma estrutura moral? Quem é você quando não existe mais uma cobrança? Se você fizer algo de errado, não vai existir uma punição. Então, tudo isso vai trazer à tona realmente quem são aquelas pessoas que se tornaram cegas, né? E a pessoa que vai enxergar lá dentro, a única pessoa que vai poder ver é aquela que vai carregar o peso de ver toda aquela miséria, toda aquela violência que vai acontecer ali dentro do manicômio. Por isso que lá no início eu falei, esse livro ele é um livro tenebroso, angustiante, muito bom, porém ele traz um desconforto, porque é pesado, vai acontecer abusos lá dentro, vai acontecer coisas horríveis dentro do manicômio, que vai deixar bem claro que não existe mais uma civilização, mas que as pessoas realmente se tornaram animais ali dentro, né? O mínimo não existe, higiene não existe, alimentação começa a ficar restrita ali dentro, né? E aí as loucuras vão acontecendo na medida que as páginas vão avançando. E é sobre isso que eu quero trazer. Se você procura um livro bom de fazer esses questionamentos. E o bom do José Saramago é que ele não faz questão de
escolher nenhum lado das narrativas, né? Ele simplesmente faz que traz as ideias, né? Traz e ele não escolhe as ideias, mas ela faz com que essas ideias entrem em conflitos, né? E isso é muito interessante porque é muito bom isso, né? É muito bom porque ele não, olha, ele não quer te mostrar que isso é o certo ou que isso é o errado. Não que não, mas ele só quer trazer, levantar as ideias para que essas ideias entrem em conflito. E isso ele faz muito bem nesse livro. Então, é uma leitura boa, mas é uma leitura pesada, ok?